O autismo não é tão bonitinho como a mídia mostra e romantiza o transtorno. Diagnósticos tardios têm consequências avassaladoras na vida de uma pessoa. Veja esse depoimento que chega a cortar o coração. Boa noite, pessoal. Meu nome é Letícia. Eu estou gravando esse vídeo a pedido de um amigo meu que é médico, o Dr. Francisvaldo, para falar um pouquinho sobre diagnóstico tardio de autismo e como que o autismo entrou na minha vida. Eu sou uma mulher de 44 anos que tive um diagnóstico tardio há 2 anos e durante toda a minha vida ali, pós-adolescência, o meu diagnóstico era de ansiedade, de depressão, de toque, e eu tomava medicação e não funcionava, né? Até que há 1 ano e pouco atrás eu fui fazer uma avaliação com um especialista e a gente fechou o diagnóstico em autismo, nível 1 de suporte, porque eu tenho suporte medicamentoso e muitas vezes preciso do suporte de terapia também. E eu não consigo ficar sem ter atividades o tempo todo, eu tenho que ter muita atividade para mim não me desregular. Eu tenho também TDAH dos 2 tipos, do hiperativo e do desatento. É claro que a gente tem habilidades específicas, né? Então, nas minhas habilidades específicas, que são meus hiperfocos, eu rendo muito bem, mas existem outras habilidades simples que eu não consigo executar como deveria. E transtorno de processamento sensorial, que eu acho que esse é o mais difícil no meu diagnóstico, porque eu tenho sensibilidade muito forte a cheiros, a sabor, e isso me dificulta em algumas coisas. Até a costura da roupa é uma coisa que me perturba, dependendo da costura. O meu diagnóstico veio 7 anos depois do diagnóstico do meu filho. Eu tive um filho que agora vai fazer 13 anos e tenho um outro filho que vai fazer 10 anos. Os meus 2 filhos são autistas. Um dos meus filhos, o mais velho, desde o dia que eu levei para casa eu sabia que era uma criança diferente, porque ele chorava no nível power de choro. E tinha horário marcado o choro dele todos os dias. Então eu sabia que era uma criança diferente, mas como ele tinha altas habilidades, ele falou com 10 meses, andou com 10 meses, tudo era adiantado. O pediatra dizia que era porque ele só convivia com adultos. Tanto que o diagnóstico do meu filho mais velho, do Miguel, fechou só 2 anos depois do diagnóstico do meu filho mais novo, que teve autismo regressivo, problema na poda neurológica ali dos 2 anos, e perdeu funções que ele já tinha conquistado e a gente precisou começar do zero. Hoje meu filho mais novo voltou a falar depois de 5 anos, falando basicamente só mamãe. Ele já consegue se expressar, dizer o que ele quer, o que ele não quer. Mas isso porque a gente, tanto eu quanto meu esposo, trabalhamos muito em parceria com as terapeutas que atendiam ele e ainda atendem. E a gente tem possibilidade de pagar um plano de saúde para conseguir fazer essas coisas, né? O que não é a realidade da maioria da população que depende do SUS, onde existem legislações lindas que, se funcionassem na prática, seria um mundo perfeito, né? Mas infelizmente a gente sabe que não é assim. Desde uma consulta com um neurologista, neuropediatra, leva meses para fechar um diagnóstico, é muito difícil. E mesmo quando a gente tem esse diagnóstico, para a gente conseguir manter a medicação já é algo absurdamente caro, né? Mas daí pode entrar com o pedido de benefício. Pode entrar com o pedido de benefício. Muitas vezes chega lá na perícia, nível 1, 2 de suporte, às vezes é negado, nível 3 normalmente consegue, mas essa criança precisa de tanto suporte que esse dinheiro não dá para nada, não paga nem as medicações do mês, né? No nosso caso a gente nunca conseguiu benefício por causa da renda, que tem uma renda per capita por pessoa para receber esse benefício, né? E a gente tem um custo altíssimo de medicações, porque Samuel é muito agressivo e é resistente à medicação. A gente precisa de uma medicação importada para conseguir controlar isso, por isso eu e meu marido trabalhamos muito. Aí vem outra questão que deve ser levada em consideração: rede de apoio, né? A gente não tem rede de apoio, não tem condições de pagar babá em tempo integral ou de uma cuidadora em tempo integral, então a gente ou tem que se revezar para trabalhar ou tem que contar com a família para ajudar a fazer esse revezamento aí, para que a gente possa dar aquilo que os filhos da gente precisam, né? Essa é a realidade do autismo, né?
A gente não tem como pagar cuidador para ficar ali. Se o filho acordar 2 horas da manhã, quem vai acordar 2 horas da manhã, ou o pai ou a mãe, ou alguém da família que esteja disposto a te ajudar. O que nem sempre a gente tem também, né? Então, no faz de conta, ou para quem tem uma condição financeira muito boa, essas coisas são fáceis, mas para quem não tem é muito difícil. E a gente sabe aí que boa parte das mães de autistas são mães solos ainda, né? Ou pais solos, que tem que lutar sozinho pelos seus filhos e cuidar e trabalhar e cuidar da casa e estrutura toda que eles precisam, porque a maior parte dos nossos autistas aí, principalmente nível 2 e 3, não tem percepção de perigo, a gente não pode deixar eles desassistidos. Muitos não têm autonomia nem sequer para ir ao banheiro sozinho, né? E a gente precisa de alguém sempre ali na volta, monitorando, cuidando, zelando por essas crianças, que um dia crescem e viram adolescentes e viram adultos. E aí, voltando a falar de diagnóstico tardio, por que os diagnósticos estão acontecendo tanto agora, pós 40 anos? Porque na nossa infância não se falava em autismo, né? Eu fui uma criança que eu nunca tive uma grande dificuldade escolar, eu nunca tive uma grande dificuldade de socialização, nunca tive uma rede grande de amigos, mas pelo menos 1, 2 eu tinha, né? E hoje a gente vê as consequências disso, né? Eu não brincava com as outras crianças porque muitas vezes eu não tinha os mesmos interesses que as outras crianças, né? Eu selecionava quem eram os meus amigos por questão de afinidade, por questão de proximidade, né? Coisas simples que hoje eu vejo que me incomodam fazem parte do meu diagnóstico, né? Que nem liguei o ar-condicionado do carro, tô com o ar no gelado, tô sentindo que tem alguma coisa me incomodando. Antes eu ia ficar com aquela coisa me incomodando, ia me dar uma dor de cabeça, ia me dar uma indisposição e eu não sabia o que era. Hoje eu sei que pode ser o barulho do ventilador do ar-condicionado, então eu vou lá e baixo o barulho do ventilador, ok. Logo já voltei ao normal, me estabilizei, me regulei. É mais fácil quando a gente tem um diagnóstico, quando a gente consegue perceber coisas simples para os outros, mas que para a gente são perturbadoras, né? E agora mesmo eu passei por uma situação, tem muita lei de amparo ao autista no papel, né? Na prática a gente vê que a realidade é um pouco diferente. Eu estava morando em Santa Catarina, eu vim para Paraíba, fiquei 2 anos aqui. Optamos por voltar para Santa Catarina. E eu tenho uma Golden Retriever que foi adestrada para o meu filho, com comandos básicos. E ela veio de carro porque a gente não conseguiu embarcar ela para vir. E agora para voltar vai ser a mesma coisa, ela vai voltar de carro. Por quê? Porque é tanta documentação que você tem que apresentar, ou às vezes tem que entrar até com ação judicial, que não tem como a gente fazer uma previsão. Pai e mãe de autista não pode ficar longe da criança por muito tempo. A gente não tem como ficar esperando sair documento. A gente não tem como correr o risco de chegar no portão de embarque e você não conseguir embarcar com o bichinho. Porque mesmo que eu perguntei para a companhia aérea, se eu for aí com toda a documentação, vocês checam e vocês me dão uma garantia de embarque? Não, a gente não tem como dar a garantia de embarque. E aí, depois que eu despachei meu carro na cegonheira, eu faço o quê para levar esse animal? Né? Eu não posso deixar meu filho sem ela. Ela tá com ele há 8 anos. Eu não posso deixar ela assim para trás com alguém para cuidar, para tentar embarcar depois. Não tem condições financeiras de ficar esperando um documento sair para mim poder embarcar, né? Então, na teoria é lindo, mas e a prática de toda essa legislação aí? Então, acho que a gente deve exigir os nossos direitos e pedir para que as leis se cumpram, desde o acompanhante escolar que a gente tem direito, que essa pessoa seja uma pessoa qualificada, que ela entenda o universo dos nossos filhos, né? Até acesso à medicação, que é uma coisa básica, né, que a gente não tem. E coisas mais complexas que também são nossos direitos. Tipo, eu tô morando na Paraíba. Às vezes eu quero levar o meu filho na praia, eu chego na praia, cadê a vaga prioritária? Tá ocupada por até um carrinho, das vezes um dos ambulantes mesmo que estão por ali, né, que para descer cadeira, para subir cadeira, tá ocupada. E não existe uma legislação. Aí se você chama o órgão competente, leva 2 horas para chegar, você não tem como ficar 2 horas ali com a criança esperando, né? Poluição sonora de caixinha de som. Meu filho, esses dias cheguei numa praia com ele não conseguiu ficar na praia. Por quê? Porque ele tem sensibilidade sensorial, o barulho alto das caixinhas, 50 caixinhas cada uma tocando sua música,
Não há como ele ficar ali. Então, até o direito de ir e vir da gente é comprometido, né? Espero que agora que tá saindo tanto diagnóstico que o pessoal acha que é moda, né? Todo mundo sonha em ter um filho autista, em ter um laudo em casa, em passar pelas dificuldades. Eu vejo isso, eu fico maluca, sabe? Escuto esse tipo de coisa e fico maluca. Porque não é o sonho de nenhum pai. Se tu perguntar para qualquer pai, você quer um filho autista em casa? Ele vai te responder, é claro que não. Né? Agora, se tu perguntar para uma mãe e para um pai de criança autista, tu quer trocar teu filho? Você também vai ouvir que não, porque a gente ama eles ao extremo e a gente vai lutar pelos direitos dele, pela igualdade daquilo que eles têm direito de ter, o mesmo direito de convívio, o mesmo direito de frequentar as coisas, o mesmo direito que qualquer um outro cidadão. E para isso, o que eu vejo como alternativa? Que a gente consiga fazer uma inclusão com essa geração que está crescendo junto com eles, né? Para que eles aprendam que o diferente não é problema, não. O diferente pode ensinar, inclusive, eles a serem pessoas melhores. Até mais. Romantização do autismo. Eu detesto isso. E você?